O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas, expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos a nossa caminhada pelo tempo comum. E nós já falamos que o tempo comum é o tempo da espiritualidade do discípulo, né? Precisamos ser discípulos de Jesus. E o tempo comum nos ajuda com as suas palavras, o seu exemplo, né? Seguir o Mestre, ser discípulos. Falávamos que a matrícula para essa escola do discípulo é a conversão e a fé. Convertei-vos e crede no Evangelho. Quem está disposto a ouvir isso e colocá-lo na sua vida, entrou na escola, fez a matrícula. Semana passada, falamos da primeira lição de Jesus. Qual foi a primeira lição? A palavra de autoridade do Senhor. E por que era uma palavra de autoridade? Porque Jesus era coerente com aquilo que falava, porque ele mesmo era a palavra, né? E a liturgia nos mostrava dois exemplos de pessoas que seguem a Jesus na coerência: o profeta, por um lado, né? E o consagrado, por outro lado. Seguir a Jesus é também querer ser coerente com a palavra que se prega, né? E hoje, o que nós temos hoje na escola do discípulo? Hoje nós temos a nossa primeira aula prática. Jesus Cristo sai da sinagoga e vai praticar o seu evangelho. Ele disse na sinagoga que ele veio para curar, e hoje ele veio curar. Ele disse na sinagoga que veio para livrar os oprimidos, e então, saindo da sinagoga, Jesus Cristo liberta aqueles que eram oprimidos pelo demônio. É uma aula prática, né? E é muito interessante, né, quando nós fazemos um curso, estamos ainda na teoria, é muito fácil nós divagarmos, né? Meu Deus, quando é que esse professor vai parar de falar, né? Quando é que as coisas vão para a prática, né? Pois hoje é aula prática. E o que nós precisamos fazer? É isso. Olhar o exemplo de Jesus e fazer o que ele fez. A primeira coisa que Jesus Cristo fez quando saiu da sinagoga foi justamente ver a realidade. O primeiro trabalho de quem quer agir como Jesus agiu é aprender a enxergar como Jesus enxerga. E por que isso precisa ser dito? Porque muito facilmente nós criamos um vício. O vício de só ver o que nós queremos ver. Essa história de nós termos diante dos olhos o tempo todo as telas, né? Seja a tela de celular, seja a tela do computador, seja a tela da televisão, vai um pouco nos domesticando e nos adestrando a só ver aquilo que nos interessa. Eu lembro que antigamente nós ficávamos esperando a hora do filme, né? Porque a televisão não era interativa, tinha o horário das coisas. Agora não. Agora nós vemos o que nós queremos ver o tempo todo e nos acostumamos com isso. E cuidado, hein? Porque quando nós desgrudamos os olhos da tela, nós podemos tomar um grande susto. A realidade não é o que nós somente queremos ver.
Quantos na nossa cidade, na nossa rua, no nosso quarteirão e às vezes até na nossa casa se tornam invisíveis, porque são uma realidade que eu não quero ver, são um problema que eu não quero mexer, né? E nesse sentido, o nosso irmão sincero da liturgia da palavra hoje, Jó, tira um pouco a cortina, né? Quando ele nos diz palavras duras. Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias, ou meus dias, melhor, meus dias correm mais rápido que uma lançadeira de tear. A vida é apenas um sopro. Olha isso. A sinceridade de Jó rasga a cortina e nos ensina a ver. Precisamos ver. E aonde esse exercício é mais difícil? Onde estão os problemas, as mazelas, as dificuldades, as pessoas que têm que ser cuidadas, acompanhadas, amadas e queridas, perdoadas. Nós não queremos ver e precisamos ver. Se nós queremos agir como Jesus, temos que encher os nossos olhos com aquilo que Jesus enchia os seus olhos. E olha, Deus não se deixa enganar. Tem uma passagem belíssima do livro de Samuel, quando o profeta escolhe Davi para ser o rei de Israel. Todo mundo achava que seriam os irmãos de Davi o rei. Por quê? Porque eram maiores, eram mais fortes, eram mais velhos. E Deus escolheu Davi, o menor, o mais fraco, o mais novo. E aí, no livro de Samuel diz o seguinte: o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Aquilo que passa por nós desapercebido, nessa nossa vontade de só ver o que queremos ver, Deus enxerga. Está na menina dos olhos de Deus cada um dos nossos problemas, cada um dos nossos esquecidos, e nós temos que fazer também o exercício de ver. Foi o que Jesus fez. Se nós lemos o Evangelho de hoje, o que Jesus Cristo encontrou? Os doentes, os possuídos pelo demônio, a sogra de Pedro que estava na cama, foi o que ele viu? Onde está o teu irmão? Onde estão os que você precisa amar e que deve amar? Por onde eles andam? Onde estão aqueles que precisam da luz de Cristo? Esse é o exercício de ver, procurar. Depois que nós vemos, enchemos os olhos do que Deus tem, cheio os seus olhos, agora vamos para o segundo passo da nossa aula prática. Meditá-lo, julgar no sentido de meditar, de trazer para dentro, de pensar o que nós precisamos fazer. Esse é o segundo passo da aula prática. E isso é exatamente o que Jesus Cristo fez. Primeiro, saiu da sinagoga, curou os doentes e os possuídos pelo demônio, e depois ele fez o quê? Bem de madrugada, foi a um lugar retirado para rezar. Se eu enchi os olhos com o que Deus tem diante dos olhos, que é a realidade tal qual ela é, agora eu preciso encher o coração com os mesmos sentimentos de Jesus. E aonde eu faço isso? Eu faço isso na oração. Às vezes, nós não nos damos conta disso, e eu preciso dizer, não é natural olhar um problema, uma dificuldade, uma coisa que eu não quero ver e encher-me de compaixão. Não é natural. A reação mais natural é outra. É a vingança, é a exclusão, é o julgamento, é dizer esse caminho não tem jeito, essa pessoa não tem salvação, por aqui eu não vou. Esse é o mais natural. Se eu quero encher o meu coração com os mesmos sentimentos de Cristo, para agir como Ele agiu, porque eu sou discípulo dEle, eu preciso levar isso à oração. Eu meditando, o Evangelho, eu me perguntava, o que Jesus falou com o Pai naquela noite? Porque os evangelistas às vezes parecem que são um pouco cruéis, Eles dizem que Jesus reza, mas não dizem o que Ele reza. Só lá no capítulo 17 de São João
é que nós vamos ver o que Jesus Cristo reza. E é um pouco isso que eu vou dizer agora. O que Jesus levava à sua oração? O que ele viu. Se ele passou o dia curando e expulsando demônios, Jesus Cristo levou para a oração aqueles doentes, aqueles possuídos e oprimidos, aqueles que precisavam da sua palavra e da sua ajuda. E eu provo que foi isso que Jesus Cristo pensou. Sabe por quê? Porque logo depois da oração, qual foi a resolução de Jesus? Precisamos sair, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Uma pessoa que não pensa naqueles que precisam da sua palavra, não se decide a sair. Uma pessoa que não pensa as feridas de um outro, não se decide a curar. Pensar diante de Deus é encher o coração de misericórdia. E esse é o motor que move o mundo. Quantas vezes somos nós uma engrenagem parada, porque pensamos só em nós mesmos. Vemos só o que nós queremos ver. Se nós então enchemos o nosso olhar com aquilo que Deus vê, sem véus, sem miragens, sem ilusões, a realidade. Se nós enchemos o coração com os sentimentos de Deus, que são os sentimentos que redimem o mundo, porque a vingança não redime o mundo, mas a compaixão sim, o amor sim. Então chega o momento de nós irmos para a ação. É o terceiro passo da aula prática. Vimos, pensamos e agora agimos. E claro, se o meu olhar está cheio do que Jesus vê, se o meu coração está cheio do que Ele sente, normalmente, naturalmente, a minha ação estará cheia do que Ele faz. Um exercício, né, que vale a pena nós fazermos é sempre pensarmos: o que eu estou fazendo, Jesus fazia? Talvez mudem os modos, mudem as formas, né? Mas o que eu agora me proponho a fazer, também Jesus Cristo se propunha a fazer algo semelhante? Porque se eu sou discípulo, eu tenho que ir atrás do Mestre. São Paulo nos dá hoje um show. Um homem que encheu-se daquilo que Deus vê e sente, diz o seguinte: livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Um homem que já não pensava em si, uma vocação muito especial. Deus não pede o mesmo a todos, Deus pede a cada um uma coisa diferente, mas a todos Deus pede o amor. São Paulo também é aquele que diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. E se isso não acontece, Jesus não passa no meio de nós. Tantas pessoas que dão testemunho: poxa, padre, meu irmão, meu amigo, meu vizinho, que seja, se converteu, né? Voltou para Deus, está com o coração cheio de Deus, quer seguir a Jesus. Pode olhar, na vida deste, alguém deixou amor, alguém o perdoou, alguém o compreendeu, alguém teve com ele paciência. E por que isso é tão mágico? Porque é exatamente o que Jesus Cristo fez. A minha ação para no tempo. O que eu faço agora desaparece. Mas se eu uno-me a Deus e faço o que Jesus fez, então a minha ação não para no tempo. Ela perdura para a eternidade. E a última pergunta da homilia, né? Tudo bem, padre, o senhor falou bonito, mas por onde eu começo? Já que a aula é prática, por onde eu começo? Olha para Jesus. Por onde ele começou? Começou pela casa. A casa de Pedro era a casa de Cristo. Para ali ele se mudou para começar o seu ministério público, né? E a sogra de Pedro foi a primeira que ele curou. Talvez nós precisamos também começar, né?
enxergando os invisíveis das nossas casas, enchendo-nos de compaixão por eles e fazendo para eles o bem. E depois, Padre, depois são outras meditações, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.